esse negócio do frio. Mas vamos entender que nessa manhã Deus vai aquecer o nosso coração. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Vamos lá na Revelação. Vamos trazer uma mensagem esta manhã. Eu gostaria de dizer aos irmãos que eu não sou pastor, eu sou apenas um irmão como vocês. Tenho 53 anos de idade. Na verdade, eu até brinco com isso, né? As pessoas falam, quantos anos você tem? Eu falo, quantos eu tenho, eu não sei. Eu sei quanto eu já gastei, né? Eu já gastei da minha cota, que eu não sei quanto é. 53. Tenho uma filha de 23. Sou casado há 27 anos com a dona Mônica Maria Lopes Lage. Essa semana a gente chegou da Argentina. Minha filha está estudando lá, medicina. E o grande desejo dela é atuar na medicina natural, né? Então, ela gosta disso. E espero que Deus ajude para que ela consiga esse sonho, esse objetivo dela. Amém. Eu gostaria de pontuar que eu vou, na verdade, eu vou tratar hoje, sábado, amanhã e domingo pela manhã, o tema central que eu trouxe para nós entendermos é o reino de Deus. Nós vamos falar sobre o reino de Deus. Só que sobre o reino de Deus mesmo, nós só vamos falar no domingo. Aí no domingo, sim, de manhã, eu vou falar sobre o reino, uma mensagem impactante, interessante, porque ela dá uma equilibrada, ela dá uma... a palavra não é equilibrada, mas talvez ela dá um visual, um vislumbre um pouco mais profundo daquilo que nós entendemos como reino. Mas, para que a gente chegue lá no domingo com a cabeça bem aberta para entender o que no domingo vai ser colocado, eu quero começar exatamente. Eu vou deixar essa palavra nessa manhã. Ela vai ficar no lugar, no momento em que vocês vão ter perguntas, provavelmente na mente de vocês, mas não serão respondidas hoje. Lembre-se, nós teremos hoje, amanhã e sexta-feira, e sábado, domingo. Eu agradeço a Rose por ter me convidado nessa manhã. Esse convite já foi feito há muito tempo, porém, eu não tinha lugar. Minha casa estava toda em reforma, e agora o escritório finalmente ficou pronto, e agora eu estou dentro do escritório, um lugar próprio para isso. É longe de casa, e eu não incomodo quem está dormindo. Então eu posso falar aqui tranquilo, sem nenhum problema. Eu gostaria, portanto, que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro do Apocalipse, que eu também entendo que é um evangelho. Eu poderia até dizer que é um evangelho do Apocalipse. E eu gostaria de dizer o seguinte, eu tenho 53 anos de idade e eu sou adventista há 53 anos. Eu sou o primeiro filho adventista. Minha família toda era luterana, né? Como os alemães, geralmente, que vieram da Alemanha, ou são, na maioria, vamos dizer assim. Então, minha família conheceu o adventismo, a igreja adventista, a mensagem adventista, através do pastor Palmer Harder, um pastor chileno, que ele veio ao Espírito Santo. Eu sou capixaba, nasci no estado do Espírito Santo, e minha mãe se batizou, acho que foi em julho, ela estava grávida de mim, e eu nasci no mês de novembro. Então eu falo que eu fui batizado 2 vezes, né? Lá na barriga da minha mãe, obviamente uma brincadeira, claro que não, mas e depois eu fui batizado mais tarde. E uma coisa que eu sempre me impressionava desde menino, quando lá na igreja eu ouvia muitos pastores, ícones da igreja adventista, como Enoque de Oliveira, né? O pastor Corino Pires da Silva, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar dele. Ele era um evangelista, ele ia na igreja. Eu me lembro que uma vez ele fazia o sermão dele com uma vara na mão. Era uma vara que ele apontava lá na tela, né? Na época não tinha essa coisa de PowerPoint, nada disso.
era slides. Então, ele apontava aquilo para a tela. E eu gostava daquelas imagens. Eu ficava sentado no primeiro banco, curioso, querendo aprender. Mas um dia eu dormi. Ele ficou mais tarde, eu dormi. E eu só senti aquela vara vir na minha cabeça e pá! Ele deu uma varada bem aqui no cocuruco da cabeça, e eu despertei. E ele disse: sua virgem, não durma. Né? Ele era muito engraçado. E o que me impressionava na época, eu gostava muito de assistir quando falava de Daniel e quando falava de Apocalipse. Quando nós olhamos para o Apocalipse, o adventista, de uma forma geral, ele é muito bom em Apocalipse. Aliás, tem até rolando aí na internet uma fala do pastor R.R. Soares, né? Eu falo que R é de errar mesmo, ele erra duas vezes, né? R. Deixa errar, deixa eu me errar. Mas o R.R. Soares, uma vez uma pessoa, ele tem aquela coisa, a pessoa vai para a rua e pergunta alguma coisa para ele e ele responde. E uma pessoa perguntou para ele sobre o Apocalipse. Sabe o que foi a resposta dele? Ele falou assim: olha, esse negócio do Apocalipse vocês perguntam para os adventistas. Eles que conhecem esse negócio aí. E é verdade. O mundo sabe que o adventista tem uma mensagem e uma interpretação profética do Apocalipse muito peculiar, muito particular. Mas você vai perceber que nós, em termos de Apocalipse, nós somos muito bons, enquanto igreja, enquanto adventistas, em entender de símbolo. Então, nós entendemos, senhor, a gente perguntar o que é igreja, o que é mulher, a igreja, o que é chifre, poder, reino, o que é besta, o que é isso, o que é... Tudo isso a gente entende. Trombeta, o que é trombeta, o que é selo, o que é cavalo preto, amarelo, vermelho. Nós entendemos muito bem dos símbolos. Mas, às vezes, eu fico me perguntando, será que nós entendemos bem... será que nós entendemos bem a mensagem do Apocalipse? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem do Apocalipse? Você já se fez essa pergunta? Existem profecias aqui. Existem símbolos aqui que já foram largamente interpretados. Temos o pastor aqui que está conosco. Quantas vezes, pastor, o senhor já pregou sobre o Apocalipse, sobre esses símbolos? Mas qual é a mensagem? Então vamos ler aqui. Vamos começar aqui com Apocalipse, capítulo 1, e vamos até o verso 3. Eu estou usando aqui, eu tenho duas Bíblias aqui comigo, uma é a Andrews, acabei de comprar, está novinha, está uma capa muito bonita, uma capa marrom, mas eu vou usar aqui a boa e velha King James. Então, vamos usar a King James aqui para nós lermos esse texto. Então, vamos lá, capítulo 1, verso 1, diz assim: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, isso aqui a gente já sabe. Eu não vou trazer nada de novo aqui. Deus dá. Então, Deus dá a revelação para Jesus. Para mostrar aos seus servos. Ou seja, Deus dá isso como objetivo. Vai lá e mostra para os servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou, enviando por meio de seu anjo ao seu servo João. E que deu testemunho da palavra de Deus, ou seja, só uma outra pessoa que pode testemunhar de alguém, eu não posso testemunhar sobre mim mesmo. E do testemunho de Jesus Cristo, todas as coisas que ele viu. João viu, João está dizendo, eu dei testemunho disso, eu vi. Né? Aí ele começa dizendo, abençoado, a minha Bíblia diz abençoado, a sua pode talvez estar dizendo bem-aventurado, aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos ficar por aqui. Existem algumas coisas aqui nesses 3 versículos que sempre me chamaram a atenção. Primeiro, lá em cima, no capítulo 1 e o verso 1. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Primeira coisa que João não diz vão acontecer, ele diz devem. Deve é diferente de vai.
Então, eu não estou dizendo que não vai acontecer. Eu estou apenas dizendo que o termo usado aqui é deve. É deve no sentido de que é imperativo que aconteça. É necessário que aconteça. É bom que aconteça. É importante que aconteça. É algo que precisa acontecer. Então, ele não está dizendo que as coisas vão acontecer. Ele está dizendo que é necessário que aconteça. É preciso que aconteça. Então, ele começa dizendo o dever. Dever é uma obrigação. É obrigatório que isso aconteça. É obrigatório que isso aconteça. Então, lá na frente, ele vai dizer: abençoado aqueles que leem. Ouvem. Ele começa dizendo: abençoado aquele que lê. Ou seja, bem-aventurado que lê. Por quê? Porque esse livro, ou seja, as cartas e o livro do Apocalipse, deveria ser lido para as igrejas. Então, alguém lia, porque não havia uma carta para cada um, não tinha e-mail, né? Não tinha os mecanismos que nós temos hoje. Então, era uma carta enviada para a igreja e depois para outras igrejas. E alguém na igreja lia essa carta. Então, olha, ele está dizendo: bem-aventurada essa pessoa que vai ler isso que está escrito aqui. Olha, bem-aventurado e abençoado são aqueles que vão escutar. Então, a gente poderia dizer assim, olha, bem-aventurado nessa manhã o Jonathan, que está lendo, ok? Bem-aventurado os 34 comigo aqui que estão ouvindo. Mas ele termina dizendo: e guardam ou guardam estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui nós temos duas questões importantes. O tempo está próximo. Que tempo é esse? O tempo, obviamente entendo, o tempo de se cumprir tudo isso que está escrito no livro do Apocalipse. E João está dizendo que isso estava próximo. Próximo. O que é próximo? Por exemplo, minha filha casa agora, se Deus permitir, no dia 10 de julho. Está próximo, bem perto. Se você, por exemplo, chega bem encostadinho numa porta, alguém vai dizer: olha, o indivíduo está próximo à porta. Se uma pessoa chega perto da outra, ela diz: fulano de tal está próximo a mim. Ou mesmo do ponto de vista emocional, olha, alguém muito próximo de mim. Ele não precisa estar próximo fisicamente, mas próximo emocionalmente. Então, está próximo de mim. João está dizendo que as coisas que deveriam acontecer, o tempo está próximo. Não as coisas estão próximas, mas o tempo está próximo. João escreveu isso aqui, talvez aí em 95, 97, por aí, depois de Cristo. Já se foram aí 1.900 e lá vai picos de tempo. Aí você pergunta: mas que tempo próximo é esse? Que já passaram quase 2.000 anos. Aí alguém diz assim: não, mas isso aqui é o tempo de Deus. Não, isso aqui não é o tempo de Deus, isso aqui é o nosso tempo. O nosso tempo que está falando para nós. O tempo de Deus é outro. O tempo de Deus é kairos. Nós atuamos o cronos. A palavra tempo aqui não é kairos. A palavra tempo aqui é cronos. Então, o tempo, cronos, está próximo. Mas como uma coisa que está tão próximo, está tão longe ao mesmo tempo? São perguntas que qualquer indivíduo com um pouco de neurônio precisa fazer. Precisa fuçar isso aqui, pesquisar isso aqui, para entender. Agora, além da questão do tempo próximo, há aqui uma outra palavra chamada guarda. Bem-aventurados que guardam. Aí me fiz uma pergunta: de que guardar nós estamos falando aqui? Porque será que é guardado numa caixinha? Será que é guardado no coração? Será que é manter essas coisas na mente, na cabeça? Ou não? Bem, a palavra guarda aqui é a mesma palavra que é usada por Jesus lá em João, quando ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, ou seja, a ideia de guardar aqui é terel. No grego, a palavra aqui é terel, ou tereu. Essa palavra, ela dá o sentido de obedecer. Então, eu poderia traduzir, ou seja, agora colocando a tradução literal, a literalidade do texto, eu poderia dizer: feliz
aquele que lê, aquele que está lendo a carta. Felizes são aqueles que estão ouvindo essa carta. E felizes são aqueles que obedecem as palavras que estão escritas nesta profecia. Gente, você já se perguntou como que se obedece uma profecia? Como se obedece? Porque a gente ouviu a vida inteira, e assim é, que nós devemos obedecer os mandamentos. Mas João está dizendo que é feliz aquele que obedece às palavras escritas onde? Desta profecia. Ou seja, ele não está falando aqui da Bíblia como um todo. Ele está falando especificamente, ele está dizendo desta aqui, ó, que eu estou escrevendo. Aquele que obedece essa palavra. Porque o tempo está próximo. Isso é lindo. Vamos entender isso? A pergunta é, como se obedece uma profecia? Como se obedece uma profecia? Bem, para a gente entender como se obedece uma profecia, nós temos que olhar para o nosso modelo, que é o Senhor Jesus Cristo. Pergunta, Jesus obedeceu a profecia? Sim ou não? Vamos olhar. Abra comigo a sua Bíblia. Depois nós vamos voltar aqui para o Apocalipse. Abra a sua Bíblia comigo lá em Mateus. Vamos em Mateus 4, tá? Vamos em Mateus 4. E vamos para o verso 12. 4:12 em diante. Qual que é o contexto aqui? O contexto aqui é Jesus, ele foi tentado pelo diabo, foi batizado, né? Ele foi levado ao deserto pelo Espírito, ali ele foi tentado. Depois da tentação, 40 dias depois, toda arrebentada, né? Fisicamente destruído, né? 40 dias sem comer, sujo, esmundo, aquela poeira toda, descaracterizado ali. Ele agora, no verso 12 em diante, ora, tendo Jesus ouvido que o João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galiléia. Guarda isso. Ele partiu para a Galiléia. E deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali. A pergunta é, por que Jesus foi para lá? Jesus foi para... Um dia ele levantou-se e falou, hoje eu vou para Cafarnaum. Hoje eu tenho que ir para lá. Não. Olha por que ele foi. Olha o verso 14. Para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo. Então, para a gente ver o que Jesus cumpriu, basta você vir lá em Isaías, no capítulo 9, e você vai ver que profecia Jesus estava cumprindo. Né? Jesus estava cumprindo. Então, vamos lá. Isaías, capítulo 9. Apesar disso, verso 1, a escuridão não será tal como foi em sua aflição, quando, no passado, ele levantamente afligiu a terra de Zebulon, a terra de Naftali, e posteriormente fê-la mais gravemente aflita pelo caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia das nações. O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, que por que essa terra é chamada a terra da sombra da morte. As pessoas que passavam por lá, quem caminhava por lá, enfim, por que ele tinha esse nome. Isso aqui é um outro detalhe, mais arqueológico, está mais para Rodrigo Silva do que para mim. Não vamos tratar disso hoje. Mas vamos ficar com isso. Jesus foi habitar em Cafarnaum para que ele cumprisse uma profecia que havia sido dita ao seu respeito. Eu queria aventar aqui com vocês uma hipótese. Eu quero deixar claro que isso é uma hipótese, não é? Eu não estou afirmando isso. São coisas que eu fico pensando. Você já parou para pensar por que Deus pediu Moisés, inicialmente, para escrever a Bíblia? Depois os profetas, depois todos que vieram para escrever a Bíblia, em especial o Antigo Testamento. É claro que é a vontade revelada de Deus, é claro que as pessoas passaram a viver menos,
Então, quando as pessoas viviam mais, esse conhecimento era transmitido de pai para filho, a capacidade intelectual dos homens era infinitamente maior do que a nossa, né? Ellen White fala de 20 vezes mais. Você imagina, 2.000 de QI, gente, o que esses homens eram capazes de guardar, de reter em termos de informação? Uma coisa incrível. Mas também acredito que a Bíblia ela foi escrita também para Jesus. Porque Jesus nasceu como homem. Ele não nasceu como criança, ele não nasceu criança, eu sou Deus, não. Ele tinha que, pela fé, aceitar que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus. Ele foi entendendo isso. Paulo fala isso, as coisas que ele aprendeu. Né? Ele aprendeu. Jesus teve que aprender. E aonde que ele aprendia? Ellen White fala que Maria ensinava Jesus no seu colo. Então, Maria provavelmente pegou a Bíblia e começou a ensinar Jesus pela Bíblia. E o Espírito Santo falava na cabeça dele, isso é para você, isso é para você, isso é para você. Isso diz respeito a você. Já com 12 anos, ele já tinha esse entendimento. Não sabeis vós que me convém tratar das coisas do meu Pai? Ou seja, a Bíblia funcionou para Jesus como um mapa, um direcionamento. Ele olhava e falava assim, tem uma profecia aqui que eu preciso obedecê-la. Tem uma profecia aqui que eu preciso cumpri-la. Então, o que João está dizendo? Obedecer a profecia significa cumprir a profecia. João está dizendo, feliz o que lê, feliz o que ouve e feliz o que cumpre, ou seja, o que obedece o que está escrito aqui. Vou dar mais um exemplo. Lucas, capítulo 4. Olha aqui, ó. Mais uma vez, Jesus agindo para cumprir a profecia. Então, no verso 16 de Lucas 4, 16 em diante, ele diz, ele chegou a Nazaré, aquele texto que nós conhecemos, segundo o costume, no sábado, entrou na sinagoga, né, e levantou-se para ler. E o que ele leu? E lhe foi entregue o livro do profeta Isaías, de novo. E tendo aberto o livro, gente, olha só, olha o texto, ó, e tendo aberto o livro, um ato mecânico de abrir um livro, achou, quem achou é porque procura. Não foi assim, abriu e, tá aqui. Não, ele procurou o lugar em que estava escrito. Diz, olha, ele achou o lugar que estava escrito. Ele acha. Ou seja, significa que ele procura, ele deliberadamente direcionado, um comportamento direcionado. Eu quero esse texto. E ele leu Isaías 61, quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Então você vai perceber uma coisa, por que Jesus pregava o evangelho? Por que ele curava? Por que ele ressuscitava? Por que ele dava comida? Não é só porque ele era bom, não era só porque ele era Deus, é porque havia uma profecia dizendo que o Messias deveria fazer isso. Então ele fazia isso, ou seja, ele pregava, ele curava aos quebrantados, ele libertava os cativos, ele dava a vista aos cegos, ele põe em liberdade os oprimidos, que a opressão é uma coisa emocional, então ele dava libertação emocional para as pessoas, porque isso era profecia, ele estava lá simplesmente obedecendo. Então, quando Cristo fala assim, olha, eu obedeci as palavras do meu Pai, ele não estava falando apenas de obedecer os 10 mandamentos lá, não matar, isso, não terás outros deuses, isso também. Mas ele estava falando que ele cumpriu a profecia que dizia a respeito dele. Então, dentro da palavra de Deus, nós temos aqueles que, como Cristo, deliberadamente cumprem a profecia. Então, esses obedecem de forma voluntariosa, de forma racional, de forma consciente. Existe essa profecia, e eu vou lá cumpri-la. É o que Cristo fez. É o que João está dizendo ali. Em Apocalipse. Os que guardam, aqueles que obedecem à profecia. Porém, em relação à profecia, a profecia ela é soberana. Né? Ela é soberana. Cristo cumpriu-a. Porém, a Bíblia está repleta de situações em que a pessoa nem sabia, mas estava cumprindo a profecia. Então, nós temos duas classes de pessoas. Aquelas classes que cumprem de forma deliberada, eu vou lá cumprir essa profecia,
e existe aquela que a profecia irá se cumprir sobre ele, independentemente da sua vontade. Eu vou dar alguns exemplos aqui, vamos lá, para a gente não tomar muito tempo nessa manhã, eu já quero terminar. Salmo, capítulo... Salmo não tem capítulo, né? Esqueci. Salmo 22, Salmo 22, olha aqui, ó. Olha Jesus cumprindo mais uma profecia, lá na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que Jesus falou isso? Para cumprir uma profecia. Esse salmo é um salmo profético. Porém, esse mesmo salmo que Cristo cumpre, tá? Olha só, verso 7. Todos os que me veem riem de mim para escarnecer. Dispara o lábio, socorre e sacode a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que ele o livre. Que ele o livre, vendo que ele se deleita nele. Quem cumpriu essa profecia aqui sem saber? A multidão, que passava em frente à cruz, balançava a cabeça, esticava o lábio e falava assim: desça da cruz, se for Deus mesmo. Estava cumprindo essa profecia. E nem imaginavam. Quer mais? Porque os cães me cercaram. A assembleia de perversos me fechou. Os soldados romanos ali. Eles perfuraram minhas mãos e meus pés. Os indivíduos que furaram as mãos de Cristo e os pés estavam cumprindo essa profecia. E nem imaginavam. Eles não tinham esse conhecimento. Os soldados não sabiam dessa profecia. Eles dividem minhas vestes entre si. Lançam sobre minha vestimenta, lançam sorte. Quando eles furaram as mãos de Jesus, os pés de Jesus, lançaram sorte sobre as vestes de Cristo, quando eles menearam a cabeça e abusaram de Cristo, eles fizeram bullying com Cristo, eles estavam cumprindo uma profecia, e nem sabiam. Quer um outro exemplo? Eu não vou ler, mas os irmãos que conhecem, Zacarias 11. Zacarias está dizendo assim: põe preço. Põe o preço. Que preço que vocês acham que eu tenho? Aí deram o preço. Zacarias 11 fala isso. 30 moedas que foi jogado no oleiro, no campo do oleiro. Ou seja, Judas cumpriu a profecia. Salmo 41 vai dizer o quê? Até o meu amigo íntimo, que comia o pão comigo, levantou contra mim o calcanhar. Ou seja, olha aí, mais uma profecia que Judas cumpriu. Judas cumpriu o Salmo 41, Judas cumpriu Zacarias 11, os soldados cumpriram Salmo 22. Eles cumpriram sem saber. Assim como teve um que, quando soube que havia uma profecia sobre ele, esse foi lá e cumpriu. Quer um exemplo? Ciro. Né? Quando disseram para ele assim: olha, tem uma profecia, inclusive cita seu nome, 150 anos antes, um profeta falou que meu servo Ciro falou: tem isso sobre mim? Tem. E mostraram para o Ciro. Ele falou: então, é comigo mesmo, eu vou lá cumprir essa profecia. Então, Ciro, nesse aspecto, é um tipo de Cristo, que ele cumpre uma profecia de libertar o povo de Deus. Cristo cumpre a profecia. Os soldados também, sem saber. Ciro não sabia. Então, olha que coisa. Tem aqueles que não sabiam, quando ficam sabendo, vão lá e cumprem. Tem aqueles que cumprem sem saber, e tem aqueles que conscientemente vão lá e cumprem, porque sabem. Então, eu vou terminar, já que eu mostrei isso dentro da Bíblia, o que é obedecer à profecia, o que é cumprir a profecia. Então, agora vamos voltar para finalizar lá para o texto inicial da nossa fala nessa manhã, que é vamos dizer assim, é um introdutório do que vai acontecer ainda amanhã e do que vai acontecer no domingo pela manhã. Então, vamos voltar aqui para o Apocalipse. Quando nós pegamos o Apocalipse, quando nós tomamos o Apocalipse em mãos, nós podemos dividir o Apocalipse em 7 tomos, em 7 partes. Primeira parte, cartas. A segunda parte, selos. A terceira parte, trombetas. A quarta parte, as bestas do abismo, né? E do mar, da terra, enfim. Foi primeira, segunda, quarta. Quinta parte, as pragas. Sexta parte, a volta de Jesus, prisionamento de Satanás. Sétima parte, a terceira volta de Jesus e a destruição dos ímpios e a nova terra. Então, a gente poderia resumir o Apocalipse em 7 partes. Quando nós olhamos para dentro dessas 7 partes, e João está dizendo que felizes são aqueles que cumprem, obedecem o que está escrito nessa profecia,
Eu faço uma pergunta. O que dividindo em 7 partes, dentro dessas 7 partes, o que nós, como filhos de Deus, deveríamos cumprir? O que dentro do Apocalipse devemos cumprir? Então vamos começar de trás para frente, né? Vamos começar lá, enfim. Vamos pensar assim, terceira volta de Cristo, eu chamo de terceira volta, que é a última que ele volta, né? Ele volta, a cidade santa desce, julgamento ímpios, julgamento não, né? Na verdade, a decretação, porque eles não serão julgados, eles já estão condenados, a sentença aplicada. A pergunta que eu faço é, o que nós temos que cumprir aqui? Nada. Tem nada para a gente cumprir aqui, nada. Isso é Deus que vai fazer. Então vamos para na sétima parte, não tem nada, a gente só vai contemplar, a gente vai ser espectador, vendo tudo acontecer. Vamos ser ali exemplos, modelos, mas ação da nossa parte, zero. Não vai ter nada. Sexta parte, a volta de Jesus, aprisionamento de Satanás. O que nós temos que fazer? Não, quem desce é Jesus, quem aprisiona Satanás nas circunstâncias da terra sem ninguém é Deus, né? Os ímpios morrem, os que estão mortos continuam mortos até a ressurreição do milênio, depois do milênio. Também não tem nada para a gente fazer. E nas pragas? Nós temos alguma coisa para cumprir? A praga? Nós vamos jogar praga? Não, também não. As pragas são juízos de Deus, sem misericórdia. Nossa, eu fico pensando nisso. Não tem nada para a gente cumprir aqui. E nas bestas ali tem? Ali deve ter alguma coisa para a gente. Apocalipse 14. Apocalipse 14 tem coisas para a gente ali. Nós já vamos chegar lá. Trombetas tem? Não. Selo tem? Não. Então sobrou o quê? Sobraram as cartas e sobrou Apocalipse 14. Então, quando eu olho para o Apocalipse, o que a igreja deveria obedecer? Cumprir. Que profecia a igreja deveria cumprir? Então, vamos começar pelo Apocalipse 14. Vamos lá. Então, aqui nós temos uma questão que precisa ser resolvida lá nas cartas, que a questão de Apocalipse 14, ela é condicional a o que está acontecendo lá na igreja, lá na carta. A gente tem que olhar para a carta, porque a carta abre. As cartas abrem no Apocalipse. Então, vamos olhar para Apocalipse 14, verso 6 em diante, acho que é 6, né? Ele está dizendo o seguinte, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, por causa do tempo, a gente poderia começar, tem algumas coisas aqui antes de ele ver os anjos, né? Ele vê outras coisas aqui. Então, ele fala, eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e a toda nação, e parentes, e língua, e povo, dizendo em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Seguiu outro anjo dizendo, Babilônia caiu. Caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo, em alta voz, se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, este beberá o vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice de sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Vocês notaram algum problema aqui? Vocês notaram que está faltando alguma coisa nesse texto? Eu vou, se vocês não notaram, eu vou tentar mostrar aqui agora. Tentar não, eu vou mostrar. O primeiro anjo, ele sai proclamando uma mensagem. O Espírito Profecia diz que essa mensagem foi ali, em 1844. Só que esse anjo, ele tem alta voz. Ou seja, a voz dele é potente. Muito potente. Aí vem o terceiro anjo, dizendo, em alta voz, ou seja, haverá um momento que o terceiro anjo vai ter alta voz, mas o segundo anjo não tem alta voz. Não tem. A voz dele é fraca. Por que ela é fraca? Por que ela é fraca? Por que o primeiro anjo é forte? O terceiro anjo será forte.
terceiro anjo será a mensagem do terceiro anjo. Será uma mensagem dada em alta voz. Nós vamos entender isso. O que foi necessário Deus fazer? O que Deus vai fazer para que esse segundo anjo fraquinho possa ter alta voz? Então vamos lá? Apocalipse 18. Nós já sabemos esse texto também. Tá? Ele diz assim, ó, e eu ouvi, 18:4. Não, diz assim, e depois dessas coisas, eu vi outro anjo, descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo, qual a mensagem dele? Peraí. Babilônia, a grande, caiu e se tornou habitação de demônio, e o antro de todo espírito imundo e gaiola de toda ave imunda e odiável. Ou seja, esse quarto anjo, ele se une ao segundo. E por que ele tem que se unir ao segundo? Porque falta poder para o segundo anjo. O poder suficiente para o tamanho da gritaria que ele tem que fazer. Então, ou seja, nós como igreja estamos covardemente, eu falo, não estou falando de mim nem de você, não conheço ninguém aqui, me conheço. Sei muito bem dos meus erros, dos meus defeitos. E tem mais do que eu sei, Deus sabe mais do que eu, inclusive, né? Óbvio. Mas uma coisa eu pontuo, a igreja adventista, ela não foi chamada para dar uma mensagem. Eu falo uma coisa que está acontecendo na nossa igreja hoje, está quase todo mundo pré-diabético. Todo mundo quase pré-diabético. De tanta água com açúcar que o povo está tomando na igreja. Mensagem, água com açúcar. Nós queremos ficar bem perante a sociedade, bem perante a política, bem perante os governos. Queremos ficar bem perante a sociedade. Não. Deus não chamou a gente para ficar bem. Você sabe por que a perseguição ainda não veio? Porque nossa mensagem é fraca. A nossa mensagem não tem poder. A nossa mensagem ela não expõe os pecados, não os pecadores. Tem gente que adora expor o pecador. A Bíblia não diz isso, expõe o pecado, não o pecador. O pecador é com Deus, não é comigo. Entende? Eu não tenho que expor o pecador, eu tenho que expor o pecado, falar a verdade. A igreja adventista não fica apegado à igreja em si. Apegado, não estou dizendo que você não fazer parte, estou dizendo apego. Todo apego vai te deixar mal. Você tem que se apegar no sentido de se conectar à verdade, à mensagem que nós temos. Isso é que nós temos que nos segurar. Porque quando a gente olha para a direção da igreja, para pastor, para isso, para mim, para você, todo mundo é pecador. O presidente Neil Wilson o Ted Wilson o presidente aqui do meu campo o pastor da minha igreja eu sou, minha mulher minha filha você casou com um pecador, você casou com uma pecadora. Todo mundo é. Então, a Bíblia diz, ninguém julgueis. Por que ninguém julgueis? Porque todos nós já fomos julgados em Cristo. E nele, Cristo recebeu a condenação que era minha. Então, como é que você vai julgar de novo alguém que já foi condenado em Cristo? Por isso a Bíblia diz, a ninguém julgueis. Vou julgar quem já foi julgado? Que já foi condenado? Eu já fui condenado em Cristo. Cristo pagou o meu pecado. Entende? Então, o meu pecado foi pago. Tetelestai. Cristo clama na cruz. Tetelestai. Está pago. Meu pecado está pago. O seu também está pago. Isso é mais absoluta verdade. Então, a ninguém julgueis. Mas a igreja, ela precisa de poder. O poder que hoje ela não tem. Aí fica dando essas mensagenzinhas meia boca para agradar crente, para agradar gente, quando a gente está dizendo, olha, essa bagaça que está aí fora, isso aí vai ser destruído. Essa terra não tem jeito, ela está falida, ela vai acabar. Você vai morrer, sua família vai morrer, você vai ser destruído, pecador. Você já percebeu como a gente não prega mais sobre a teologia do pecado? A gente não prega. Eu fui pregar numa igreja de teologia do pecado, nunca mais deixava eu voltar lá. Então, quando você... por exemplo, pouca gente diz que Deus odeia o pecador.
que não se arrepende, é claro. Deus odeia. Quando está escrito isso? No Salmo 7, Salmo 11. Deus fala, eu odeio o perverso. Eu odeio aquele que não se arrepende. Inclusive, Davi usa uma analogia de um caçador atrás de uma árvore, mirando uma seta para acertar o animal. Deus está com um arco armado, prontinho para acertar o pecador que não se arrepende. Deus odeia o pecador. Não, Deus só odeia o pecado. Não, senhor. Isso não é bíblico. Deus odeia o pecado, mas odeia o pecador que não se arrepende. Aquele que insiste em praticar o mal. Aquele que insiste, sabe que é pecado e fica fazendo. Isso é bíblico. Não sou eu que estou dizendo isso. Está dentro da Bíblia. Quer ver uma outra coisa que a gente fala muito? Deus te aceita como você é. Mentira. Mentira. Deus não aceita como você é, não. Deus te convida como você está. O convite é para você, para mim, para cada um de nós, do jeito que a pessoa está. Mas Deus não aceita você do jeito que você está. Pelo contrário, quando ele te convida, é para te transformar. Se ele te aceitasse como você está, não tinha transformação. Não precisava disso. Então, a mensagem do Apocalipse 14, do segundo anjo, que é a mensagem que a gente está dando, esfregando isso na cara do mundo, dizendo quem é quem, dando nome, a gente fica passando pano. Falando ali um pouquinho, mas não é uma coisa, pá, a igreja está fazendo isso. E por que não está fazendo? Porque esse Espírito Santo, Apocalipse 18, vamos lá, quem é o Espírito Santo? Ele não é o representante de Cristo. Aí você vai olhar lá para o começo, e com isso eu finalizo. E deixo algumas perguntas aí para continuarmos amanhã e quinta e domingo. Então, nós conhecemos muito bem, eu não vou ficar aqui entrando nessa seara, porque todos nós aqui já conhecemos isso, as cartas, né? Sardes, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, né? Esmirna e Éfeso, aquela coisa toda, cada igreja. Porque o pessoal fala assim, quantas igrejas são? São 7. Não, mentira. É uma igreja só, com 7 períodos. Então, a gente só tem uma igreja, com 7 períodos. Qual? O período de Éfeso. O período sempre foram períodos. Não tem 7 igrejas. Tem uma igreja. Nunca vi falar disso. Deus tinha 7 igrejas. Eu não sabia disso, irmão. Me desculpa, se alguém está falando aí que a carta 7 igrejas. Não. Tinha 7 igrejas literais, nesse sentido, a igreja de Éfeso e tal, mas enquanto esse contexto apocalíptico, é uma igreja só, né, em cada período da história. Como que a igreja se comportou em cada período da história. Então, sim, aquelas 7 igrejas ali daquela região, né, da Ásia Menor, elas significavam, pré-tipificavam o que a igreja de Deus em todos os tempos iria passar. Então, a igreja já passou por um período parecido com a igreja de Éfeso, a igreja de Deus já passou por um período pela igreja de Esmirna, e assim sucessivamente, até chegar a esse período que nós estamos agora. Essa igreja morna, uma igreja que se acha. Ô igrejinha que se acha, cara. Essa igreja se acha. Ela se acha rica, ela se acha isso. Aí Deus fala, vou te dar o seu diagnóstico. Tá? Você é miserável mais que pobre, viu, gente? Miserável, pobre, cega e nua. Essa é a minha condição. E aí tem uma coisa, gente, psicológica que a gente faz muito, sabe? Nós temos uma incrível capacidade de julgar os outros pelo comportamento e a nós pelas intenções. Eu me julgo pela minha intenção. Não, mas a minha intenção não era essa. Agora, os outros eu olho o comportamento e aplico a sentença. Pá, é isso. Ninguém olhou a intenção. Ninguém olhou a intenção. Agora a gente fica olhando para a gente. A minha intenção não era essa, não foi bem isso que eu quis dizer e tal. Deus, ele escancara tudo em nós. Nossa intenção, ele escancara nosso comportamento. E aí, sabe o que a gente pensa? Isso é um erro que a gente comete. A igreja de Laodiceia é assim. Eu sou assim. O miserável aqui sou eu. O pobre aqui sou eu. O nu aqui sou eu. O cego sou eu. Não é o outro, não. Sou eu. Essa fala é para mim. Eu sou assim. Porque senão dá a impressão de que a igreja... nós somos... O ser humano é terrível. Eu estudo o comportamento humano. Essa é a minha profissão.
O ser humano é terrível. Ele, por exemplo, quando você quer justificar, por exemplo, uma guerra, você desumaniza a pessoa para poder matá-la. Vou te dar um exemplo. Quantos soldados morreram na guerra? Morreram 1 milhão de soldados. Tá, 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados podem morrer. 1 milhão pode. Mas se você falar assim, 1 milhão de seres humanos morreram. Mas eles eram soldados, mas não eram seres humanos? Entendeu? É isso que eu quero dizer. A gente desumaniza, como essa semana, morreram 2 policiais federais lá no Ceará, mortos por um mendigo maluco no meio da rua. Morreram 2? Não. Morreu um pai, morreu um ser humano, morreu um marido, morreu um ser, uma pessoa. Então, ou seja, para nós justificarmos certas coisas na sociedade, a gente desumaniza para poder matar, para poder falar, para poder destruir, para poder... Então, esse mesmo mecanismo a gente faz com a gente. A gente fala, a igreja. Quem é a igreja? A igreja é um organismo. Você não sabe exatamente o que é. Você sabe que ela está espalhada pelo mundo, mas são um grupo de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Só que a igreja sou eu. Então, quando Cristo fala, Laodiceia está nessa situação, ele está falando para o Jonathan. Jonathan, olha só, sua situação, se você faz parte dessa igreja, é essa. Essa é a sua situação. Você é miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. A pergunta é, por quê? Por que você é assim? Por que eu sou assim? Por que eu estou nessa condição? Aí vem o texto e diz, eis que eu estou à porta e bato. Está aí o problema. O problema está aí. Agora, você entende por que o segundo anjo não tem poder? Você entende por que a voz do segundo anjo não tem força? Porque eis que eu estou à porta e bato. O problema é que se Jesus está batendo, significa que ele está do lado de fora. É isso. Irmãos, eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso dar estudo bíblico, eu posso ir para o campo, eu posso ir para onde quiser que eu for, posso ir para o gelo, para a lua. Se Cristo não estiver dentro, não adianta nada. Não adianta nada. E o que significa Cristo estar dentro? Eu não vou falar disso hoje. Vou falar disso a partir de amanhã. Agora, eu queria finalizar deixando vocês com uma pequena reflexão aqui. Apocalipse 1 vai dizendo que bem-aventurado aquele que guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, eu creio piamente que antes de 1844 essa profecia não podia ser cumprida. Não tinha como. Mas depois de 1844 para cá, Jesus poderia ter voltado a qualquer momento. Se ele tivesse, de fato, um povo que quisesse que ele voltasse. Sabe o que eu vejo hoje em nosso meio? E eu me incluo. São poucos que querem, de fato, que ele volte. São poucos que querem, no fundo da alma, que ele volte. Eu entendo que Jesus vai voltar o dia que ele tiver um povo aqui que de fato queira que ele volte. De fato queira que ele volte. Como ter essa voz poderosa? Como receber o Espírito Santo? Como deixar que Cristo entre? O que Cristo está fazendo lá de fora? Então, eu entendo que quando ele tiver um povo onde Cristo entrou dentro,
Se você parar e olhar para o Apocalipse, o que você vai ver? Pensa comigo. Nós estamos... Aí tem divergência, eu não vou entrar nessa questão teológica, não sou teólogo, não vou entrar nessa seara. Não é para mim que esse questionamento tem que ser feito. Tem pastor aqui, vocês podem fazer isso para ele. Mas nós estamos aí na sexta, no sexto selo. Alguns já acham que, sei lá, né? Alguns pregam coisas diferentes disso. Não vou, como disse, não vou entrar nessa seara. Estamos no sexto selo, talvez aí na sexta trombeta. Estamos aí com as bestas já muito bem definidas. Ou seja, a parte de Deus, gente, a pessoa está esperando. Próximo selo, próxima trombeta. É o fim, é o fim, é o fim. O que está faltando? O que está faltando? Só que eu quero lembrá-los de uma coisa. Muitos vão cumprir a profecia. Qual é a profecia que eu tenho que cumprir? Quer saber qual? Então, eu precisava dessa resposta. Eu precisava. Olha só. A profecia que a igreja precisa cumprir para que Cristo entre dentro dela, para que o Espírito Santo assuma o controle da igreja e dê essa mensagem poderosa. Sabe, irmãos? Sabe o que vai despertar o ódio do catolicismo contra nós, de verdade? O ódio dos governos contra nós, de verdade? É a mensagem do segundo anjo. Quando a gente escancara, porque a primeira é um convite, temer a Deus. A primeira é um convite. A segunda é uma pancada. Essa Babilônia caiu. Gente, essa mensagem é muito dura de ser dada. Tem que ter muita coragem, tem que ter muita coragem, é a palavra que eu tenho aqui. Coragem. Tem que ter muita ousadia para dar uma mensagem dessa para governos, para pastores, para padres, para papa, para quem quer que seja. Tem que ter muita coragem. Não tem que ter mais medo da morte. Ou seja, tem que estar desconectado desse mundo. Tem que ter mais medo de nada. Então, para que esse milagre aconteça, de Cristo entrar em nós, Apocalipse dá a resposta. Qual é a grande profecia que a igreja precisa cumprir? Ele diz, então, assim, verso 19. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus está dizendo, esta é a grande profecia. Irmãos, olha, não haverá cumprimento de Apocalipse 14 se não houver cumprimento de Apocalipse 3:19. Arrependimento. Essa é a palavra-chave. Aqueles que cumprirem esta profecia e se arrependerem do quê? Nós vamos falar isso amanhã. Isso sim, a partir de amanhã. O que é arrependimento genuíno? De que arrependimento Jesus está nos convidando aqui a cumprir esta profecia? Irmãos, eu afirmo aqui, a igreja, a hora que a igreja cumprir esta profecia do arrependimento genuíno, ele entra. Ele entra. O Espírito Santo desce. A igreja dará a mensagem com poder. Aí sim, o tempo está próximo. Ou seja, Jesus volta logo. Jesus volta logo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, nos capacite, irmãos, para que nós tenhamos esse genuíno arrependimento. A pergunta é, arrepender do quê? Amanhã nós vamos falar disso. Arrepender do quê? Eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero, eu vou arrepender do quê? Amanhã nós vamos falar disso. Que Deus nos abençoe. E até amanhã, pela graça de Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa mensagem, não é? Mensagem forte, mas se faz necessário para que sejamos fortes. O senhor poderia fazer uma oração, por gentileza? Eu, fazer oração? Sim. Claro. Perfeito. Vamos orar, irmãos. Pai querido e amado, nós, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez. Agradecido, Senhor, por essa oportunidade de estudarmos juntos a Tua palavra. Orarmos juntos.
Entendemos o momento, a circunstância em que estamos vivendo. E o que é necessário transformar em nossa vida, porque nós vamos viver na tua presença. Tu és muito santo, muito perfeito. E nós sabemos que nós não somos. Como diz a tua palavra, não habita bem algum em ninguém aqui. Em ninguém. Essa obra é tua. E nós estamos aqui buscando ao Senhor para que tu operes de forma profunda. Profunda. Uma transformação genuína em nossa vida. Que esses 3 dias que nós vamos passar juntos aqui pela manhã, nós naveguemos nessas águas, aprofundando cada vez mais no entendimento do que é isso, do que é esse arrependimento que o Senhor pede que nós cumpramos essa profecia. Pedimos que esse arrependimento aconteça em nós, de forma mais profunda do que nós podemos imaginar. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Bem, irmãos, como o Edivaldo falou, né? Vamos guardar as nossas perguntas para o domingo, vão fazendo as suas anotações e no domingo as possíveis dúvidas serão tiradas. A Glaucia agora vai colocar o hino final. Alfredo levantou a mão. Sim, pastor Alfredo, pode falar. Bom dia mais uma vez. Não é bem uma pergunta, né? Já foi colocado aí que as perguntas vão ficar para domingo, mas eu quero agradecer a Deus por essa mensagem, né, do Dr. Edivaldo,